Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um podcast aqui do Falando de Bíblia. Estamos na Produtora Estúdio D, hoje na imagem e som, Daniel Martins, e como meu convidado, meu pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Central do Boaçu e também por profissão advogado, a quem carinhosamente nós estamos recebendo aqui hoje no nosso Falando de Bíblia. Seja muito bem-vindo, pastor Wagner. Obrigado, Paulo, pastor Paulo, obrigado, Daniel, obrigado a todos que estão assistindo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho nesses anos de direito e poder esclarecer dúvidas que realmente surgem em relação ao tema que está proposto para a gente aqui hoje. Para você que ainda não sabe, eu vou falar um pouquinho aqui do Wagner. Ele é advogado especialista em contratos bancários. Sua especialidade é com contratos de financiamento de veículos, conhecido popularmente como juros abusivos. Então, se prepare aí, porque hoje você vai conhecer um pouco mais do seu direito como cidadão, como aquele que vai à compra e deseja fazer uma boa compra com um valor legal, que dê dentro do seu orçamento, que às vezes você vai comprar alguma coisa e parece que o valor da coisa é triplicado, né? Mas abrindo o nosso bate-papo de hoje, Romanos, capítulo de número 13, que diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Dr. Wagner, às vezes nós nos deparamos nesses dias com uma justiça quebrada, como literalmente ela está lá estatuada, né? Cega. E que muitas vezes o direito foi corrompido. E como é que é para você hoje, uma pessoa que representa a lei, enxergar esse atual momento no Brasil para a gente poder entrar no nosso bate-papo? Então, o judiciário, infelizmente, né, ele passa por um momento muito difícil porque ele está politizado, né? A Corte Máxima do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, tem feito coisas assim que tomado atitudes e às vezes até indo contra decisões anteriores, jurisprudenciadas, né? Decisões que já foram estabelecidas pelo tribunal, pela Corte Superior no passado. Hoje ele muda a sua corrente porque com um viés totalmente político, né? Totalmente esquerda, isso é visível, independente da sua posição, da posição que você tenha como visão política. A gente tem que reconhecer que o STF, no caso, né, ele tem tomado decisões que realmente, infelizmente, mancham um pouco a visão do judiciário. E isso é seguido também por outros tribunais, né? Na verdade, a gente vê o judiciário, às vezes, com decisões, a gente pega, volta e meia, decisões lá do tribunal que a gente se escandaliza. Não é possível que foi um juiz que deu essa sentença. A gente sabe também que é prática dos juízes que o seu secretário ou seu assessor faça, né, redija a sentença e depois só passe para o juiz para ele dar aquela última analisada. Cansei de ver isso acontecendo no tribunal. E isso mancha, né, o direito, mancha a reputação que o nosso tribunal tem que ter. Não somente isso, mas a gente vê também as farras do judiciário em relação a finanças, né? Os valores que, infelizmente ou felizmente, né, não sei, tem um amparo legal, realmente tem um amparo legal, mas que precisa ser revisto. O judiciário, por exemplo, voltando ao STF, tem labutado, tem trabalhado em áreas que não deveria ser dele, né? Ele às vezes não respeita a tripartição de poderes, né? A harmonia entre os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, se mete naquilo que não deveria se meter, né? Então essas situações realmente, infelizmente, mancham um pouco a reputação do judiciário. E em relação aos contratos, ao banco em si, a gente sabe que o banco move o nosso país, né? Sim. É um setor que, se você quer, inclusive, investir, é um setor bastante interessante para investimento quando se fala, abrindo parênteses aqui, em ações, por exemplo, porque o banco não quebra,
No máximo ele entra numa fusão, né? Com outro banco, é comprado, enfim. E a gente vê claramente vários juízes com uma decisão pró-banco. Quando se trata, por exemplo, de... No decorrer do processo, né? Eu milito praticamente só 98%, 99% contra banco. O meu cliente, que é uma pessoa física, uma pessoa física, um consumidor, que pela lei ele deve ser amparado, né? E ele deve ser reconhecido como hipossuficiente, ou seja, na relação contra o banco não há uma paridade ali. O banco é muito superior à pessoa física em vários aspectos, financeiro, né? Enfim. E aí a lei, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, estabelece ali, para tentar equalizar essa situação, uma paridade de armas ali, né? Então ele, por exemplo, o CDC estabelece que o ônus da prova ele pode ser invertido em favor do consumidor, ou ele deve ser invertido em favor do consumidor, na grande maioria das vezes. Mas eu cansei de ver juiz não invertendo o ônus da prova. Eu cansei de ver, por exemplo, o juiz intimando o banco várias vezes, porque o banco, por exemplo, deveria se manifestar num processo, perdeu o prazo, enfim, vacilou ali. O juiz intimando 3, 4 vezes o banco, tipo assim, banco, acorda, você perdeu o teu prazo, concedendo prazos maiores para banco. E quando se trata do consumidor, às vezes, é uma intimação só e o consumidor não falou no prazo, perdeu o processo. Então, entende? Tá? Aí a gente grita igual o Abacuque gritou. Sim. Onde tu estás, que a sua lei se afrouxa. Né? Justiça. E esse é um clamor popular nos nossos dias, não é verdade, doutor Wagner? Infelizmente. E aí, dentro dessa pauta, queridos, para você poder entender a nossa conversa de hoje, o doutor Wagner ele é especialista em contratos bancários. De repente, você já se deparou com muitas situações que, de repente, não sabia a quem procurar, como fazer, como proceder. E como funciona esse processo? Todo contrato de financiamento de veículo tem regularidade, por exemplo? Infelizmente tem. Eu atuo há mais ou menos um pouco mais de 13 anos nessa área. Tá? Me formei em 2008 e desde 2009, né, comecei a advogar basicamente em 2009. Para cá eu atuo com bastante ênfase nessa área de contratos bancários. E eu ainda não me deparei com um contrato que não tenha alguma irregularidade. Claro que uns gritantes, outros nem tanto, mas todos eles têm alguma irregularidade. E essa irregularidade, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que você tem o direito como consumidor, ainda que você tenha assinado, ainda que você tenha concordado com aquele contrato, você tem o direito de rever esse contrato em 3 situações específicas. Tá? Primeira situação, houve uma mudança econômica. Então, você pactuou, você fez aquele contrato, você assinou, concordou com aquele contrato, mas você tinha um poder econômico X. De repente, por uma situação do mundo, do Brasil, ou pessoal sua, você perdeu o emprego, enfim, e aí a sua situação econômica mudou. Então, você tem o direito de rever esse contrato. A segunda hipótese de rever o contrato é quando você descobre que existem algumas cláusulas ilegais nesse contrato. Então, você tem o direito de rever esse contrato também quando você descobre essa cláusula ilegal. Então, essas situações permitem que você leve o seu contrato a um especialista e reveja esse contrato na situação que ele se apresenta, ainda que você tenha concordado com ele, ainda que você tenha assinado, você tem o direito de rever esse contrato, entendeu? E aí, muitas pessoas, às vezes, Paulo, falam assim, mas eu assinei, não é justo. Olha, não é justo o que o banco faz com você, né? O banco, ele te aplica juros muitas vezes, na grande maioria das vezes, não só tarifas, que também são irregulares, mas juros acima da média de mercado. Então, às vezes, o banco estabelece lá, manda para o Banco Central, a taxa de juros média de mercado dele, que ele aplicou nos contratos, foi X e ele aplica em outro contrato Y. Às vezes o dobro do valor da taxa de juros aplicado na média. Então, essas situações, você tem o direito de rever, sim, esse contrato. Tá? E eu entendo que não somente como um direito pessoal, mas é um direito coletivo, porque quanto mais a gente impõe o nosso direito, mais a gente se esforça para mudar a situação que o nosso país está vivendo, né? E de fato, Wagner, às vezes a gente não faz atenção, pelo menos para mim que sou leigo no assunto, aos detalhes das letras miúdas. É verdade. E aí eu sempre falo para a galera que você vai assinar um contrato? Sim. Se possível, leva um advogado com você. Se possível, leva alguém que saiba interpretar aquilo ali. E deixa eu até te interromper, desculpa te interromper, Paulo, mas eu estava conversando com um amigo nosso em comum, né? Até mando um abraço para ele, doutor Anderson Sarandi. Trabalhei com ele durante um tempo.
Grande abraço se você estiver assistindo. E a gente estava conversando sobre isso, né? Ele estava falando que ele teve o prazer de estar indo à Europa, né? E até a trabalho mesmo. Aí ele falou, cara, como a visão deles é totalmente diferente da do brasileiro. Eles não contratam um advogado para resolver um problema. Eles contratam um advogado para não entrar num problema. Então, antes de fazer qualquer coisa, assinar qualquer contrato, chama um advogado, ele analisa. E a gente não. Aqui no Brasil eu vou fazer. Se der problema, eu chamo um advogado. Porque, na verdade, o advogado ficou para nós, pelo menos para quem está do lado de fora, como um salva-vidas. Sim, sim. Né? O cara está se afogando, aí espera, às vezes, ter que fazer aquela massagem cardíaca e tudo mais para poder voltar. E aí a Europa ela é mais preventiva. Né? O doutor Anderson Sarandi, juntamente com o seu irmão, o doutor Jefferson, um grande abraço para vocês aí, dos irmãos Brandão. Mas, doutor Wagner, quanto tempo esse processo dura em média? Então, isso é bem relativo. Por quê? O processo em si, ele tem, pelo menos, né, lá no nosso escritório, a gente atua da seguinte maneira. A gente atua num viés jurídico, né, para rever o contrato, e num viés administrativo. Ou seja, enquanto a gente está com o processo rolando, a gente está em contrapartida tentando uma negociação com o banco, porque é muito mais vantajoso e em 100% dos casos ele finaliza nesse acordo extrajudicial com o banco. Como o banco ele tem várias formas de reaver o dinheiro, né, que ele emprestou para o cliente, porque na verdade ele emprestou o dinheiro para o cliente, no caso de um financiamento de veículo, por exemplo, depositando esse dinheiro na conta da agência, né, de veículo. Então, o dinheiro cai lá, o cara te dá a chave, o carro é teu, parabéns, e agora a sua relação, esquece sua relação com a agência, sua relação agora é com a financeira, com o banco. E aí, como é que o banco ele se garante que ou ele tem a garantia de que ele vai receber o dinheiro que ele te emprestou? Então, o banco lá te emprestou 60 mil, como é que ele tem a certeza de que ele vai receber? Ah, mas o carro é uma garantia. Realmente, o carro é uma garantia, né? Mas é uma garantia perecível. Porque o carro ele pode dar uma perda total, o carro pode ser roubado, furtado, o carro vai desvalorizando com o tempo, né? Então, se o banco se valesse somente dessa garantia do carro para te emprestar o dinheiro, ele estava perdido, né? Ele ia fechar as portas. Né? E a gente vê aí, se você jogar no Google, fechamento trimestral e escolhe um banco. Todos eles fecharam trimestral líquido de bi. Né? Então não é possível que num momento de crise consegue fechar em bi. Por quê? Porque o banco tem várias formas de reaver o valor emprestado. Por exemplo, uma delas é um seguro. E aí, quando ele abatimento de imposto de renda, enfim. Então, quando o processo está rolando, ele reaver o valor que ele emprestou para o cliente, ele começa a mandar propostas de acordo financeiramente interessantes. Né? A gente pede a interrupção do pagamento do carnê, e aí tem a forma também de depositar em juízo. Então, se o cliente paga lá R$ 1.500 de prestação, por exemplo, a gente pode pedir o depósito em juízo do valor da prestação a menor, que a gente entende que é devido, ou não faz o depósito judicial, que eu inclusive prefiro, porque o depósito judicial ele é burocrático para levantar na hora de fazer a quitação com o banco. E aí, no decorrer do processo, o banco começa a mandar propostas, porque ele não está recebendo. Então, ele começa a mandar propostas de acordo financeiramente bem interessantes. Tem um mês, mais ou menos, atrás, eu que tenho uma dívida de 115 mil por 10 mil. Em 3 meses de processo. Incrivelmente, um banco BV financeiro. Então, assim, o banco mandou uma proposta dessa, para que eu vou continuar? De 115 por 10. 115 por 10? Incrível. Essa foi uma das melhores. Tá ouvindo aí, Daniel? Daniel chegou a arrepiar o tupete dele lá agora, ó. E assim, esse até eu fiquei espantado. Falei, nossa, realmente. Aí eu confirmei para ver se era quitação. Não, realmente quitação, tudo certo. O cliente pagou, ficou muito satisfeito, né? E aí a gente resolveu o processo dele muito rápido mesmo. Então vale a pena eu continuar com o processo para discutir a dívida se o banco, o próprio credor, está oferecendo para o devedor uma redução da dívida, nesse caso aí com quase 90% de desconto, 91% de desconto. Muitos brasileiros, o Dr. Wagner, eles acreditam que a lei é lenta. Sim. Né? Uhum. Em alguns casos, sim. Ela tem que ser um pouco lenta, né? Inclusive, esse símbolo da lei, às vezes ele não está sendo colocado de maneira correta. O símbolo da lei é uma mulher vendada com uma espada, uma balança e em cima de uma tartaruga. As tartarugas, às vezes, a gente esquece. Mas ela, então, ela tem a... Eu nunca tinha reparado. Deve ser. Algumas vezes a pessoa coloca, o artífice lá faz, mas o certo é em cima de uma tartaruga. Por quê? Porque a lentidão processual, ela não é no sentido de fazer com que o processo seja necessariamente lento, mas é para permitir
o contraditório, a ampla defesa, porque se ela de repente for muito rápida, ela às vezes causa injustiças, né? Sim. E aí essas injustiças, infelizmente, acontecem muito mesmo com a lentidão processual no nosso país. E essas injustiças acontecem não por conta da lentidão processual, mas por conta dos muitos mecanismos que a nossa lei tem. Eu estava vendo ontem num canal, né, que eu assinei, um streaming, e falando exatamente sobre justiça. E fizeram um paralelo dos países em que tem muita legislação e os que têm pouca legislação. Os países de primeiro mundo, eu fiquei abismado, né? Os países de primeiro mundo, como Austrália, Estados Unidos, Canadá, pouquíssima lei, né? Poucas leis, poucas letras de lei. No nosso país, e aí em contrapartida, os países com mais legislação. Venezuela, Brasil, México. Então, assim, muita lei, né? Inclusive, um professor meu de pós-graduação falava isso. Muita lei mata a lei. Porque é muita legislação. Então, assim, o conflito que a gente chama no direito de conflito aparente de normas, uma lei que choca a outra, acontece toda hora. Porque toda hora tem uma legislação feita, nova, que fere uma legislação que já acontece, que já está no dia a dia. Então, o problema não é a lentidão do processo. O problema é muita brecha na lei, porque muita legislação acaba criando muita dificuldade, muita brecha, né? E aí isso causa muita injustiça no nosso país. No contrato bancário não é diferente. Gente, quero mandar um abraço aqui para Carol Personalizados. Chegou a minha Bíblia, deixo o meu registro aqui a todos os irmãos que têm nos acompanhado, a CM Investimentos, com meu amigo Fabiano Couto. Você que quer conhecer um pouco mais, tem um cursão lá, a Carol aí, E mandar um abraço também para os meus irmãos fora do país, o irmão Ricardo da Alemanha, o irmão Rafael da Itália, que está sempre lá com a gente, enquanto o Dr. Wagner bebe uma aguinha aqui. E um grande abraço para você que nos acompanha aqui no Falando de Bíblia. Diz aí de onde você está aí nos assistindo. Comenta com a gente aí se você já se deparou com alguma questão parecida com essa. O que aconteceu com você? Eu quero ler o seu relato e a gente poder trocar mais informações, porque esse aqui é a abertura de alguns bate-papos que eu vou fazer com o Dr. Wagner. Esse é o primeiro de alguns outros que virão. O Marquinhos ontem, da Efraim Motopeças, me fez uma pergunta que calhou de estar aqui. E eu quero fazer na voz do Marcos Antônio, que é o Marquinhos da Efraim, a quem também mando um grande abraço. Mas a pessoa... É verdade que a pessoa que faz esse trâmite não consegue mais financiar por esse banco depois do processo? Não. É isso mesmo? Ele fica amarrado de alguma forma? Não é verdade, não é verdade. Infelizmente, eu estava conversando com uma cliente ontem e ela fez essa pergunta, toda hora essa pergunta surge, e a pergunta foi exatamente essa. Nunca mais vou financiar, tal. Porque tem um amigo, de um primo. Aí eu falei para ela, todo lugar tem advogado e médico. Todo mundo é médico, todo mundo é advogado, né? Fila de banco, padaria. Todo mundo sabe de direito e todo mundo sabe de medicina. Isso não é verdade porque você quitou o débito, né? Então, assim... mas eu ouvi falar de uma pessoa que eu não consegui o crédito. Provavelmente ele ficou com alguma dívida. E às vezes a dívida ela não é exposta. Por exemplo, uma dívida que ficou no Banco Central. Porque o que acontece? No nosso país, há a prescrição, que é um dos problemas que atrapalha a nossa legislação, né? É vantajoso em algumas partes, mas atrapalha muito. A prescrição, ela acontece, por exemplo, na dívida. Então, o cliente não paga a dívida aí durante 5 anos, passou 5 anos, a dívida prescreveu. O credor, que é o banco ou qualquer outra instituição, não pode mais cobrar esse cliente. Ele até pode cobrar, mas ele não pode mais negativar o nome do cliente, colocar no SPC Serasa, e não pode mais ficar fazendo cobranças teoricamente impositivas, né? Ele não pode fazer essas cobranças e o nome do cliente, teoricamente, está limpo. Não está no SPC Serasa. Mas ele está com uma inscrição dentro daquela instituição financeira, uma dívida interna e provavelmente até no Banco Central. Então, ou seja, o cliente tem uma dívida e ele nem sabe. Outro problema que acontece muito é protesto em cartório. O cliente foi protestado em cartório e o cartório ele tem que notificar o cliente, mas o correio, você sabe como é que é o correio no nosso país, né? É uma benção. É uma porcaria. Coisa. E aí o cliente não foi notificado, então ele nem sabe que o nome dele está protestado. E aí como o nome dele ele não sabe que está protestado, ele está com um problema, com uma inscrição, com uma negativação
e isso impede ele de crédito. Então, não é o fato de ele ter processado o banco. Né? Caso prático, lá eu tenho cliente que é a terceira, quarta, quinta vez que entra com processo comigo. Eu mesmo já tive processos meus. Né? Eu recentemente quitei uma dívida de uma empresa que eu tive. Né? E aí, até coloquei isso na minha página no Instagram. A dívida era 400 mil, eu quitei por 20. Que tem 2 vezes, parcelei ainda. Tem 10. E aí, menos de um mês, uns 3 semanas depois, o meu banco estava me dando crédito pré-aprovado para financiar novamente, para comprar, enfim. Por quê? Porque eu quitei minha dívida, limpei meu nome. Eu sabia que não tinha protesto, não tinha nada, só quitava aquela dívida, quitei, resolvi o problema. Então, não existe isso. Se você quitou o seu débito, realmente quitou, seu nome está limpo, você consegue financiar. É claro que assim, o score dessa pessoa, né, o limite de crédito, vai estar baixo, porque ela financiou, ela teve atraso no pagamento, ela processou, né? E ainda que não processasse, digamos que ele financiou o veículo dele, mas pagou todas as prestações em atraso. O nome dele vai estar com um score baixo, porque ele mostrou para o banco que ele sempre teve dificuldade no pagamento. Ele sempre atrasou o pagamento dele. Então, da mesma forma, o score dele vai estar baixo. Vai ter instituição financeira que não vai exigir tanto o score dele para poder financiar ou dar um empréstimo para ele. Vai ter financeira que vai exigir um pouco mais. Então, isso aí é trabalhar o nome do cliente. É o cliente conseguir novamente aumentar o seu score. De que maneira? Usando os mecanismos que o banco tem, que a instituição tem. Cartão de débito, depositando na conta, movimentando a conta, usando cartão de crédito, pagando em dia. Então, ele vai aumentando o seu limite de crédito para que ele possa, no futuro, ter uma nova relação com o banco. E há muita diferença de uma operadora para outra, de financeira? Sim, tem, porque não só de operadora para outra, de uma financeira para outra, mas também do tipo de crédito dado. Sim. Então, dependendo do crédito, do valor do crédito, do tipo de crédito que o cliente vai usar naquela financeira, ele vai estabelecer um critério maior para o limite de crédito. E não é só necessariamente aquele score que você vê no aplicativozinho do SPC Serasa. Aquilo ajuda, para você ter mais ou menos uma ideia. Mas o banco ele não se baseia somente nisso. Ele se baseia no histórico do cliente. Né? Ele teve um problema no passado, mas depois disso, ele está pagando em dia, ele movimenta a conta dele, ele usa as nossas ferramentas do banco, né? Paga no débito, porque coisa que o banco quer é que você dê dinheiro para ele. É isso que o banco quer. De que maneira? Dinheiro na conta dele, na instituição, ele vai usar seu dinheiro. Se todo mundo no Brasil hoje, inclusive foi o problema nos Estados Unidos, acho que em 2008, se não me falha a memória, que houve a crise subprime, um monte de gente começou a tentar sacar dinheiro no banco, quebrou. Porque se todo mundo tentar sacar o seu dinheiro no banco hoje, o banco não tem como pagar. O banco está usando o dinheiro, né, das pessoas. Então, assim, você permite que o banco use seu dinheiro. Se você faz transações bancárias que vão pagar IOF, o banco, claro que o banco come um pouquinho do IOF para ele também, né, imposto sobre operação financeira. Então, de uma certa forma, o banco está lucrando com você. E aí ele, em contrapartida, te dá uma vantagenzinha, um créditozinho. E aí vem uma pergunta fora da pauta. Lendo a Bíblia, eu acho isso muito interessante. O hebreu está proibido de cobrar juro de um hebreu. Se der dinheiro emprestado. É verdade. Mas quanto ao estrangeiro... Ele pode cobrar. Ele pode cobrar. Uhum. Eu fico assim, às vezes, por que algumas questões, principalmente dentro do nosso país, eu já tive a oportunidade de ir lá fora um pouquinho também, a facilidade, por exemplo, de você comprar uma coisa na Europa é muito maior e melhor que aqui no Brasil, porque você parece que a coisa, ainda que seja fabricada aqui no país, os títulos de importados encarecem ainda mais o seu produto, né, na mão de quem está querendo ir comprar. E como é que você enxerga isso hoje, assim, como brasileiro, como filho da pátria, como filho da pátria? Esse exagero em algumas questões de que, às vezes, a fábrica é no Brasil, mas os títulos internacionais continuam sendo aplicados, embutidos ali numa hora de uma venda. Quando se trata, por exemplo, num produto que ele tem alguma parte desse produto de material importado, então basicamente ele tem, né, parte dele é um material importado, o objetivo da nossa economia é tentar fomentar que o cliente, né, que o consumidor compre nosso produto. Né? Porque se o produto importado for mais barato que o nosso, naturalmente a gente vai começar a comprar mais produtos importados, que pode ser que, né, e na maioria das vezes é de uma qualidade superior, então ele vai comprar mais do importado e a gente para de movimentar a nossa economia. Mas a gente, em contrapartida, também tem um problema e talvez seja uma das
dos objetivos, ou deveria ser um dos objetivos do próximo governo, né? Porque a gente já está às portas de uma nova eleição, fazer uma reforma tributária. Porque a gente tem tanto tributo, tem tanto imposto, que isso encarece demais os nossos produtos. Então, isso, infelizmente, dá muito dinheiro para a instituição financeira, dá muito dinheiro para o governo, mas dificulta o poder de compra do consumidor. E aí, em contrapartida, o consumidor ele acaba se enrolando, porque o banco também precisa dar crédito, o banco precisa também movimentar, e aí o banco concede crédito, que isso aí já é uma outra coisa que... É impressionante como é que o banco concede crédito para quem visivelmente não tem poder de compra. A pessoa não tem condições de estar comprando, mas o banco dá um crédito para aquela pessoa além do possível, né? Além do limite. É natural que aquela pessoa vai se enrolar financeiramente. Eu vou confessar. Minha primeira viagem à Europa. A primeira viagem à Europa, quando eu voltei, eu tive que fazer uma declaração na Polícia Federal de algumas coisas que eu estava trazendo. Rapaz, uns 3 meses depois chegou um cartão de crédito do Banco Itaú, lá em casa. Limite internacional, R$10 mil. Meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, o diabo está me tentando. O diabo é sujo. Logo hoje, Senhor. Logo hoje. Aí a Roseli falou para mim assim, devolve isso pro banco, você não pediu nada. Eu falei, não, Roseli, vamos segurar um tempinho, porque eu vou fazer outras viagens e tal. E eu falei assim, e a pergunta às vezes... Dr. Wagner, como é que esses caras... Eu lembrei que eu tinha feito uma declaração. Sim, sim. Mas tem muitos casos que o banco, às vezes, como o senhor falou, o camarada está lá, não solicitou, sim, e chega um cartão de crédito para ele no valor de 15 mil, 10 mil para o cara, e com bandeirão internacional. O cara já se acha no direito assim, vou gastar. Eu pensei na época, poxa, isso aqui, resolve isso aqui para mim... Eu perto de casar, eu falei, vou poder comprar isso aqui, vou viajar com a esposa, na lua de mel, vou fazer... Aí ela, não, devolve isso para o banco que a gente vai se enrolar. Porque a cabeça da pessoa parece que aciona um gatilho, vamos gastar. Sim, vamos gastar, a pessoa pensa, eu tenho dinheiro agora, né? Tô com 15 mil aqui. Não, você não tá com 15 mil, o banco tá te emprestando. Mas infelizmente, Paulo, essa é uma realidade, né? O banco ele não analisa o perfil econômico do cliente. Né? Às vezes o cliente não tem comprovação de renda, porque o cliente movimentou um pouco a conta dele ou pagou o cartão anterior direitinho, em dia, o banco começa a dar limite de crédito para ele. É natural que esse cliente vai ter dificuldade financeira. O cartão de crédito pode ser uma bênção, sem dúvida. Falta conhecimento para a gente, por exemplo. A gente pode usar o cartão de crédito de maneira sábia, por exemplo, para ganhar milhas, para ganhar pontuação, para, de repente, fazer uma compra que você poderia pagar à vista naquele momento. Eu vou comprar uma Bíblia. Eu tenho dinheiro para comprar essa Bíblia à vista. Mas eu vou comprar no cartão de crédito porque esse cartão de crédito me dá milhas. E eu ganho 30 dias, mas eu vou pagar à vista daqui a 30 dias. Mas eu pontuei, ganhei milhas, posso viajar, eu posso pegar essas milhas e converter em recurso financeiro para mim. Então, falta conhecimento do consumidor. Eu sou um defensor, né, de que isso deveria estar na escola, cara. Isso deveria estar no ensino básico. Agora. Economia doméstica, economia popular, como é que você pode economizar, de que maneira você deve gastar com sabedoria o seu dinheiro. A gente não tem nos principais meios de comunicação nossos, escola, igreja, não temos isso no nosso dia a dia, né? Por que eu ia te fazer essa pergunta agora? Porque o Dr. Wagner tem 2 heranças do Senhor na sua casa. Verdade. Que é o Pedro e a Maria Fernanda. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Ana Paula, que concedeu também, que além de esposa, é secretária do Wagner, está sempre meu próximo braço direito dele. E esquerdo. Meu braço direito e esquerdo, não é só o direito não, irmão, direito e esquerdo. E muito obrigado à sua família por nos conceder esse momento aqui de um bom bate-papo, esclarecimento. E é difícil você encontrar uma escola que trabalhe com isso. Educação financeira. Sim, sim. Né? De você incutir na cabeça da criança que dinheiro te propõe certos status, que em alguns casos é perigoso você usar, né? Para você gastar demais. Sim. Como é que você observa isso? Deveria ter mais? Assim, você citou ainda agora, por exemplo, a igreja, ela também pode ter esse papel?
Eu acho que a igreja deve ter esse papel, porque a igreja, ela educa na palavra. E Sim. A palavra dá essa educação, inclusive, né? A palavra nos educa a saber gastar o nosso dinheiro com sabedoria, né? Ela nos orienta a isso. Sabe, Salomão fala isso em Provérbios. Então, assim, a gente tem que saber de que maneira a gente pode gastar. Não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. A palavra cita vários outros versículos em relação a isso. Então, se a gente tivesse essa educação na igreja... e principalmente na escola, isso ajudaria muito, porque infelizmente às vezes na casa não tem. Né? Às vezes em casa você não tem essa educação. Eu não peguei essa época, mas eu conheço épocas de que o pai e a mãe davam lá o dinheirinho para o filho, no intuito nem do filho ter algum recurso financeiro, não. Era só para poder educar ele e saber mexer com dinheiro. Toma aqui, ó, a mesada, ainda que seja o valor mínimo. E aí, no final do mês, ele queria saber o que foi gasto com aquela mesada. Para quê? Para incutir na cabeça das crianças que ele tem uma responsabilidade. Dinheiro é responsabilidade. Como é que eu manuseio o dinheiro? Né? Então, como é que eu faço? Como é que eu lidou com isso? Para que no futuro ele seja um cidadão consciente do que ele faz com o dinheiro dele. E, infelizmente, isso não é verdade. Né? O brasileiro está cada vez mais endividado. Né? A gente tem uma dificuldade de lidar. E principalmente, eu acredito que as redes sociais ajudaram muito nisso. Né? Porque na rede social, no Facebook, no Instagram, né? Ninguém está com dificuldade financeira. Está todo mundo feliz, casamento abençoado, né? E... Toda semana num lugar diferente. Eu não sei como é que esse povo viaja tanto, rapaz. É verdade. E aí você naturalmente pensa, não, se o Paulo tá viajando assim, cara, então eu acho que eu posso também. E aí provoca na sua esposa, às vezes, na minha esposa, poxa, eu vi a Roseli andando de uma roupa tal, eu quero comprar também. Eu vi o Paulo viajando, poxa, por que a gente não viaja? Por que a gente não faz o quê? Aí, ou seja, o cara comprou um carro agora, vou comprar também. Então, assim, essa situação toda faz com que o consumidor fique cada vez mais endividado, tenha dificuldades financeiras. Olha que eu estou jogando contra o patrimônio, né? Porque ele com dificuldade ele vai me procurar, né? Mas, infelizmente, eu preferia viver num país em que eu precisasse mudar de ramo de trabalho, mas ver todo mundo com uma situação financeira estável, regular. Né? Eu ouvi dizer que no Japão é assim, inclusive, né? Tava vendo uma matéria que tem muito advogado japonês que estava se suicidando porque não tinha litígio, cara. Os caras não brigam, né? Então, prefiro do que... A baixa lá é assustadora. Mas, assim, é complicado pra gente, Dr. Wagner, porque a indústria do consumismo, esse capitalismo selvagem de que quem está gastando é quem está em alta, quem está gastando é quem está em evidência, acabou disparando muito gatilho em cima do ser humano. Até tem gente que passa a estar em depressão, passa a estar em baixa estima por conta de eu não almocei num lugar diferente hoje, eu não saí para almoçar fora, eu não viajei esse mês. E as pessoas esqueceram que as situações ficaram difíceis para todos. Sim, sim. Por exemplo, uma pergunta fora da pauta. Por que no nosso país, por exemplo, para você manter-se em um comércio, seja ele de forma comum, ter o seu CNPJ ou ter o seu MEI, você ter alguém com vínculos empregatícios, cara, que dificuldade, tanto tributo? Eu fui empregador, eu tive quebrei, inclusive, né? Mesmo advogando, na minha antiga sociedade, a gente comprou um supermercado. A gente teve uma dificuldade financeira terrível, terrível. Porque a gente não sabia lidar com isso e porque o ônus tributário é muito pesado e o ônus trabalhista é extremamente pesado. Então, assim, não estou querendo advogar contra o trabalhador, não, os direitos dos trabalhadores não, mas não adianta ter muito direito e não ter emprego. Então, assim, em contrapartida, a gente vê países como os Estados Unidos, por exemplo, que as leis trabalhistas são bem mais frouxas, são bem mais leves, mas que tem emprego em toda esquina, tem trabalho, vamos colocar assim, em toda esquina. Então, hoje a dificuldade do empregado, apesar de já ter mudado bastante a legislação trabalhista, ter flexibilizado bastante, ainda precisa muito mais, hoje a dificuldade do empregador é essa. O Daniel quer contratar alguém para trabalhar na editora. Né, na produtora, ele vai ficar com dificuldade, ele vai pensar, poxa, vou contratar, vou pagar quanto de salário, tem que verificar o sindicato, e aí tem os direitos trabalhistas. E às vezes com todos os direitos pagando, o cara ainda te processa. Dr. Wagner, mas o cara te processando e você pagando tudo certinho, você não vai pagar nada, você vai pagar advogado. Já começa por aí. Você vai pagar o transtorno que você tem de entrar em litígio. Às vezes você vai pagar, às vezes mesmo, já vi isso acontecer, mesmo pagando tudo direitinho, a outra parte, o advogado consegue espremer ali alguma coisa e sai alguma coisa ainda para pagar
pro empregado. Não estou dizendo que todo empregador tá fazendo tudo de maneira correta, está pagando direitinho, não estou dizendo isso. Mas isso assusta o empregador. Então, o camarada que passou por isso, lá na frente, ele vai pensar 2 vezes antes de montar um negócio, antes de contratar de novo, antes de chamar alguém. Estou com um amigo agora que ele fez isso, um pequeno comércio informal, e ele contratou um rapaz, segundo o que ele me passou, né? O rapaz estava com dificuldade, e ele, para ajudar e também para ser ajudado, contratou o camarada para fazer entregas para ele. O cara processou ele e ganhou a ação, 70 mil. Onde eu vou tirar 70 mil para poder pagar ele, entendeu? Então, assim, aí não adianta para esse cidadão que eu estou citando aqui ter ganho num processo de 70 mil, porque ele não vai receber. Então, entendeu? Então não adianta ter lei trabalhista, não adianta ter um processo trabalhista em que você ganha rios de dinheiro. Hoje, por exemplo, quando alguém me procura para processo trabalhista, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a empresa que você está processando? Vou processando na padaria do seu Joaquim. Cara, não vou fazer. Por quê? Porque eu vou ganhar a ação, provavelmente, porque a ação trabalhista não é difícil de ganhar, mas o cara não vai pagar, porque ele é um pequeno comércio. E aí, ou seja, eu sei que ele vai ser acharcado com uma sentença pesada, vai dificultar o empregador, vai fechar aquele comércio e você não vai receber. E eu também não vou receber, porque eu sou advogado e trabalhista, ele recebe em cima do êxito, né? Então, assim, isso precisa ser mudado no nosso país, Paulo. Infelizmente, a gente está longe de mudar, mas quem sabe aí para o futuro. Agora, dentro do nosso bate-papo, a pessoa ela consegue, sim, continuar tendo novas linhas de crédito, sim, mesmo depois que ela entra num litígio, né, processual, sim, sim, contra a financeira. Mas e o nome da pessoa quando fica sujo ainda? Eu vou te contar um caso. Você vai lembrar dele. Eu tenho um amigo chamado Rafa, cantor, hoje está afastado da igreja. E ele comprou um carro. Ele foi lá na agência. Escuta essa, Daniel. Essa aqui é forte. Ele comprou. Sério, ó. Nós testemunhamos na igreja, rapaz. Porque quando a gente foi lá pagar a primeira, estava lá quitado. E ele ganhou aquele livrinho, aquele famoso livrinho, aquela Bíblia dos endividados. Né? Ele fez em 40 e poucas vezes. Aí ele chegou lá e falou: rapaz, você não está brincando comigo, não? E ele foi para pagar. Aí a pessoa do banco virou a tela para a gente e falou assim: ó, quitado. Caramba. Pô, gente, caraca, meu irmão, Deus pagou a nossa dívida. Começamos a contar na igreja, né? Pô, bênção, ganhamos o carro, o cara comprou, não teve que pagar. Eu falei: mano, a gente esqueceu de uma coisa, para imprimir aquela quitação. Comprovante. Fica como comprovante. Não sei o que, irmão, tô na bênção. Beleza. Ele foi fazer uma viagem a Minas, Caratinga. E na BR lá ele foi abordado pela polícia. Tomou uma multinha, porque quem estava dirigindo era uma outra pessoa, tal, e a pessoa fez uma manobra lá. E aí a polícia chamou a atenção dele, eles foram cumprir a agenda, voltaram. Na hora de chegar em casa, passados 20 dias, bateu busca e apreensão na casa do Rafa. Não, você está devendo, você nunca pagou. Inacreditável. Quando o camarada do banco vira a tela, tá lá, quitado. Se eu não tivesse visto, eu ia falar assim: não, Rafa, você delirou, você viu errado. Eu estava junto. E o outro cantor lá do grupo que estava com a gente também viu quitado. A gente deu glória a Deus. Pô, choramos juntos. Aí daqui a pouco ele liga para mim: pastor, ora por mim que eu estou atribulado. O que foi, meu filho? Tomaram meu carro. Entrou em busca e apreensão. Mas como que é isso? Aí ele: lembra daquela dor que a gente tomou lá em Minas? Aí eu falei: rapaz, constou que o carro não estava quitado. E vieram atrás de mim. Como é que eu faria numa situação dessa? Ou seja, o banco mostra na hora que eu vou pagar que está quitado. Foi um erro da gente não ter pedido uma impressão como prova daquilo que está quitado. E aí, de repente, chega na sua porta, depois de uns meses, busca e apreensão. Você vai perder o carro. No caso dele, né, de cara, se eu tô junto, né, é claro que com uma pessoa leiga, não é da área, naturalmente a gente vai ficar feliz, vai falar: pô, que maravilha e tal. Mas se eu tô junto, eu ia tomar essas providências, porque eu ia falar: cara, isso não existe. Ninguém vai quitar teu carro à toa. O que pode ter acontecido com certeza foi um erro, né?
Pode haver a possibilidade da dívida ter sido vendida para terceiros, mas normalmente não é vendida para terceiro logo no início do financiamento. Então o banco ele vai estar esperando receber. Isso acontece. Por exemplo, o Banco Pan tem feito muito isso. O cliente está devendo já há algum tempo, o Banco Pan tenta, né? Enfim, busca apreensão, aquela coisa toda, negociação. Se o cliente não paga, não resolve a dívida dele durante um tempo, o banco vende a dívida dele para terceiros. Aí esse terceiro ele vai ter que negociar com esse terceiro. Aí liga para o Banco Pan, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, você vai ligar lá para o Banco Pan, está quitado. Ah, maravilha, está quitado, eu vou pegar no teu carro, é meu. Não, o carro está quitado praia, com o Banco passear. Pan. Está quitado com... Ou seja, tem um outro credor. Na situação dele, acredito que não tenha acontecido isso. Acredito que foi um erro realmente lá de alguém, né? Alguém colocou como quitado onde não deveria estar quitado. Mas existe a possibilidade, as situações em que o banco vende a dívida para terceiro, quando você liga para aquele banco, está quitado. Mas existe um débito com terceiros. E esse terceiro tem um direito pela lei de entrar com um processo de busca e apreensão no teu carro. E aí ele entra com o processo de busca e apreensão, pede uma liminar ao juiz, né? Que a busca e apreensão é um processo. Ah, mas a blitz na rua. Não é blitz na rua. O banco entra com uma medida judicial. Se o juiz conceder a liminar de busca e apreensão, vai um oficial de justiça, junto com o representante do banco, porque a corregedoria estabelece assim. Esse representante do banco com o oficial de justiça vai no endereço do contrato. Se o veículo estiver lá, ele vai apreender o veículo e vai levar para o leilão, né? Para o pátio, para ser leiloado. Mas e na blitz, na busca e apreensão na rua? Ela só acontece, a apreensão, se houver um bloqueio judicial. É meio raro, mas acontece. Do juiz conceder um bloqueio judicial, que é bloquear o Renajude, né? O Renavan daquele veículo, é um bloqueio Renajude que a gente chama. E aí no Detran, aquele veículo não pode circular. Então ele não pode, por exemplo, se ele tem um 2022, beleza, ele não vai pegar o 2023. E aí tem, além desse Renajude, em algumas blitz, a lei seca, por exemplo, eles podem achar que tem um bloqueio de placa. Ah, esse carro vai ser preso, aí o carro vai para o pátio. Aí para tirar no pátio, você tem que resolver com o banco, você tem que quitar sua dívida no banco, que provavelmente foi o caso do Rafa. Mas, no caso dele, com certeza foi um erro de alguém ali. Então ele tinha que ter parado, falar, não, isso não existe, ninguém pode quitar meu débito assim. Não, mas tá aqui, tá quitado. Então imprime, como você falou, imprime esse documento aí, porque é uma prova para mim. Eu entraria mesmo assim com uma ação contra o banco, para poder confirmar essa quitação e tentaria já a baixa do gravame do veículo. O que é a baixa do gravame? Todo veículo ele é alienado, né? Na verdade, ele não é do cliente, né? Com o veículo financiado, ele é do banco, alienado ao cliente. Então tem lá o nome do cliente, em cima e embaixo o nome do banco. É uma observação, ou seja, o veículo é meu, o banco. Tá? Eu não sabia disso. Aí quando você quita, você paga uma muda de baixa de gravame e pega um documento agora sem gravame nenhum. O veículo é só seu. Então eu já faria isso, já está quitado, porque o banco informa para o Detran que houve essa quitação. Ó, o Paulo quitou o seu veículo. Você vai lá no Detran, paga esse Duda e pega um documento novo. Se ele tentou fazer esse trâmite e não conseguiu, então tem alguma coisa errada. Não quitou. Se o banco não informou para o Detran, voltava no banco, faria todo o trâmite. Mas, por questão da falta mesmo de conhecimento, infelizmente, perdeu o veículo, né? Infelizmente, a falta de conhecimento do seu direito sim. Muitas vezes o que faz muita gente se atrapalhar. Né? Porque às vezes a galera grita tanto e quer protestar tanto na internet, mostrar tanta coisa, mas de fato não sabe por que estão gritando, por que estão protestando, uma vez que nós tomamos esse título de protestante. É verdade. Não é verdade? É verdade. E às vezes a gente grita, eu até brinco às vezes, principalmente na época da eleição. Não adianta gritar agora e na hora de votar igual um burro. Exatamente. Né? Gritar como leão. Alienado, grita como leão e na hora de votar... Né? E aí a gente vê isso em outras etapas da vida. Porque, tipo assim, Dr. Wagner, eu observei, eu falei para ele assim, cara, vamos voltar no banco. Vamos pegar essa impressão de que está quitado. Você tem que ter todas as provas. Aí ele falou assim, não, rapaz, tá quitado, tá lá no sistema, não precisa. Eu falei, cara, vamos lá. Aí ele, não. E aí a gente saiu contando testemunho, não, Deus pagou minha dívida. Deus pagou minha dívida, Deus me abençoou. A gente feliz, né? Andando para lá e para cá. Era um Astra, se não me falha a memória. O carro voava na BR. Quanto mais velocidade botava, ele mais abaixava assim e tal. E a gente feliz fazendo a obra, pregando, cantando, tudo quanto era lugar. Mano, vem aqui, vamos. Contando testemunho. E contando testemunho. Deus me abençoou, Deus pagou minha dívida. Aí de um dia, coitado. Eu falei, Jesus... Eu acho que foi pegadinha. Foi. E a injustiça toda tá ainda mais, Paulo, porque assim, o banco vai pegar esse carro dele, já recebeu o seguro, vai pegar o carro dele, no caso, já foi, né? Já leiloou, e aí espera o rematante, né? Na outra ponta lá comprar, arrematar o veículo,
abaixo do valor de mercado, pega esse valor abaixo do saldo devedor dele, que devia ser muito alto, que ele não pagou nenhuma, e não vai ser o suficiente para quitar, ainda vai ficar cobrando ele depois. Aí entra numa próxima pergunta da gente. E quando o cliente ainda não pagou nenhuma prestação, ele poderia entrar com esse processo? Sim, poderia sem problema nenhum, mesmo que ele não tenha pago. É claro que quando o cliente ele não paga nenhuma prestação, a agência que ele comprou, ela sofre alguns transtornos. Por exemplo, a agência ela não recebe só o valor do veículo. Então, o veículo estava lá, 50 mil. A agência recebe algumas gratificações além, né? Da financeira, por ele ter escolhido aquela financeira para financiar. Essas gratificações, se o cliente não paga as 3 primeiras, ele não recebe. E também a financeira pode achar que é uma fraude da agência. Está financiando um veículo que não existe, por exemplo. Entendeu? Só para poder ganhar dinheiro e colocar no nome de terceiros. Então, ela entra em contato com a agência para verificar o que está acontecendo. Fulano de tal financiou, não pagou nenhuma parcela. Aí, essa agência fica ciente de que o cliente ali, o consumidor, não pagou nenhuma parcela. Aí, pode ser que, se de repente tiver um contato com o cliente, né, entre em contato com o cliente para poder reclamar. Isso eu já vi acontecer. Mas, por exemplo, quando o cliente paga as 3 primeiras e entra com o processo, a agência nem sabe o que está acontecendo. Se não pagar as 3 primeiras, a agência pode ter ciência e, se tiver uma relação com o consumidor ali, naturalmente ele pode ligar, pô, fulano, você não pagou, me prejudicou e tal. Porque, tipo assim, a galera hoje, ela quer se movimentar, ela quer ter um bem, né? Porque não é só uma questão hoje de vaidade. Não. E o meio de locomoção tá muito ruim, né? É perigoso, então você acaba tendo necessidade de ter um veículo. E mesmo porque também você entra na questão de que você quer dar um amparo maior para sua família. Sim, um conforto. Entendeu? Um conforto, você poder colocar todo mundo ali. Não é a questão de que, o fulano tá abençoado, tá querendo mostrar que agora tá por cima da carne seca. Não é isso. Não é isso, com certeza. É a questão de que, poxa, todo mundo que quer e que melhora um pouquinho, labuta para isso, quer dar um pouco de coisas melhores para sua família. E, gente, eu tô aqui com o Dr. Wagner, que é nosso pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Central do Boaçu. Quero também agradecer ao meu pastor Antoniel Moreira Brito, que está me devendo visita aqui no Falando de Bíblia. Tem que cobrar. Eu vou fazer um Falando de Bíblia aqui com ele, com o pastor Wagner, com o pastor Marilzo, que são meus pastores presidentes. E eu tenho a alegria, sabe, gente, de ter hoje esse bate-papo com o meu pastor vice-presidente, que além de pastor, também é alguém que milita profissionalmente de forma muito brilhante. É também um dos defensores das causas da justiça da nossa igreja, porque toda igreja precisa ter um amparo de lei. Tem que ter. Né? Fortaleça o seu estatuto. Sim. Nas mudanças de lei, pastor Wagner, doutor Wagner, como é que você deixaria um conselho para um pastor nas questões estatutárias pessoais da sua instituição? Não só estatutária, pastor Paulo, mas assim, na vivência, né? A gente sempre bate um papo lá com o nosso 01, né? Falando sobre isso, que a gente tem que ter muita cautela, né? A gente está vivendo um momento que a igreja está sendo... está em visibilidade, né? Por conta da presidência, do governo que a gente tem. E a gente vê muita igreja também esquecendo desse detalhe, né? Condutas simples, por exemplo, como esquecer de questões de segurança para os seus membros, questões, por exemplo, de transporte, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade da igreja. Enquanto o membro, né, uma criança, por exemplo, ela se lesiona, ela se machuca dentro de um templo, a responsabilidade é do templo e, naturalmente, a responsabilidade é do pastor presidente. E aí a gente cansa de ver pastores, por exemplo, sendo processados desnecessariamente e vão pagar, né? Porque às vezes pega um juiz lá encapetado da vida e aí o camarada já aproveita aquela oportunidade, vê que é pastor evangélico e não só a conduta do pastor em relação ao membro, por exemplo, porque você vai cumprimentar um irmão, uma irmã, né, do sexo oposto. Então, ou seja, o nosso pastor ele é até bem prudente nesse assunto, né? Ele não faz, por exemplo, nenhum gabinete com uma irmã sem estar com a esposa dele do lado, né? Ou sem estar com pessoas que vão dar vão testemunhar qualquer situação, porque você não precisa fazer nada de errado, basta que você esteja em evidência, né? A gente está em evidência, as pessoas vão lá e colocam o seu nome até você provar que não está fazendo nada de errado, ferrou, né? Então, assim, tem que ter uma base estatutária também, porque para evitar golpes de uma liderança que tenta rachar, né?
e também para dar clareza também para os membros. Olha, nosso estatuto está aí, está aberto, você pode ler, você pode conhecer ele e tirar qualquer dúvida com a direção. E aí eu preciso, como nós estamos caminhando para os minutos finais, fazer uma pergunta aqui fora da pauta, aproveitando que eu estou com uma pessoa que representa a lei dentro do nosso país, dentro da nossa jurisprudência. Como é que a gente faz, doutor Wagner, com esses gritos de protestos contra a igreja, onde ela é acusada de homofobia, onde ela é acusada de maus tratos, né? Uma vez que a igreja, no seu cunho público, ela está sempre com a porta aberta para receber desde o homoafetivo ao camarada que tem um comportamento duvidoso, ao cara que trai a mulher, ao cara que, de repente, é um usuário de drogas. A igreja está aberta para receber a todos. Né? A gente não pode fazer como alguns fazem aí, que no período da pandemia, pular o muro da igreja para tentar aplicar multa. E aí, quando você pergunta para o camarada assim, mas calma aí, você é da prefeitura mesmo? Cadê seu número de inscrição? Cadê sua carteirinha? Você é de qual secretaria? Não. Volta, porque se você ganhou denúncia, né, você tem que falar o nome do denunciante, pelo menos. E aí a galera fica assim. Então, as pessoas acreditam que a igreja está muito alienada ainda. Tá, infelizmente. Essa é uma realidade. São poucas, como é que você vê essa situação e o que você deixa de orientação para os nossos pastores com o viés do que você vê pela sua lente, como aquilo que é a sua profissão? Em relação à liberdade de expressão, né, a gente tem, defendida pela Constituição, com base na Constituição, a liberdade de expressão. Essa liberdade, essa oportunidade que a Constituição dá, ela não te dá brecha a você denegrir imagem, a você prejudicar a imagem de ninguém. Mas a igreja ela tem o direito de se posicionar e dizer que é contra, como, por exemplo, nossa amiga, companheira e irmã em Cristo, Bruna Carla, né, teve um problema recente em relação a isso. A gente tem todo o direito, né? A gente sabe que a gente vai sofrer retaliação por conta disso. Mas legalmente falando, a igreja ela tem o direito de se posicionar e dizer não concordo com a homossexualidade, não concordo com o adultério, não concordo com o crime, eu não concordo. Ela tem o direito de fazer isso. Infelizmente, em pauta hoje, né, a agenda política hoje, ela é uma agenda pró-homoafetiva, né? Então você não pode falar nada de ninguém que seja homossexual. Mas com amparo legal, você tem todo o direito de discordar. Você não pode atingir a imagem de ninguém de maneira pessoal, mas a igreja ela tem o direito de não aceitar na sua membresia, né, isso defendido por lei, qualquer tipo de membro, independente seja de que viés ele tenha, ela não tem o direito de estabelecer regras para sua membresia, como não só a igreja, mas toda instituição religiosa, né? Ela tem esse direito. Infelizmente, a igreja hoje ela está sendo colocada como a grande inimiga, né, dos homossexuais, mas ela não é inimiga dos homossexuais, ela nem deve ser. Então, ela está sendo, na verdade, ela só está se posicionando contra a homossexualidade, porque a Bíblia estabelece isso, a Bíblia é clara em relação a isso. Então, não há problema nenhum, na minha opinião, desde que a igreja tenha cuidado no que ela fala, no seu tato e no seu trato com o homossexual ou o homoafetivo. E outra coisa também que a igreja precisa saber é exatamente o trato. Eu vejo essa dificuldade. Como lidar com essa situação? Como ela se relaciona com isso? Como ela prega isso? Como é que ela se relaciona com a pessoa, por exemplo, que está chegando? E já aconteceu comigo, por exemplo, de pessoas chegaram a mim e falaram: eu sou homossexual, mas eu não quero ser. Quero ir para o céu. E eu vejo que na Bíblia está dizendo que se eu for homossexual, se eu tiver práticas homossexuais, eu não vou para o céu. Como é que eu faço? Então, você tem que ter muita sabedoria, né? Com base na Bíblia, e pedir sabedoria a Deus para poder lidar com essa situação. É aí que entra a importância de você ter um bom conhecimento, saber como falar. Porque mais interessante do que a pessoa falar é saber como que a outra pessoa vai te interpretar, te ouvir. Perfeito. Aqui eu quero mandar um grande abraço também agora, no finalzinho dessa programação, para o meu amigo Rafael Satier, que sofreu um ataque racista eu não vou falar o nome não, colocaram lá, né, macaco, botaram a imagem do macaquinho, botaram o macaquinho de merda, mas cristão, pastor do Ministério Apacentar, é um camarada político, ele trabalha com articulações políticas
E como todo mundo sabe que ele é de direita, ele é conservador, inclusive, enquanto esse vídeo está terminando aqui, daqui a pouquinho eu estou saindo daqui, indo para o Encontro Conservador na minha cidade, em São Gonçalo, lá no Motoclube, e é ele quem vai estar falando. E ele, com muita propriedade, tem sido uma ferramenta muito útil para a edificação do reino de Deus e para esclarecimentos. Por quê? Porque quando eu converso com o Dr. Wagner aqui sobre a questão dos direitos que eles gritam do lado de lá, parece que os direitos deles são absolutos. A gente não tem mais nenhum. É verdade. Não é verdade? Quase impostos, né? Você tem que aceitar o direito dele e a lei a teoria do direito já diz, o direito de um começa onde termina o do outro, né? Então a gente tem que ter respeito ao direito um do outro. E a galera, a gente bate na pauta aqui sempre que a esquerda ela não tem o seu papel somente de socialismo na questão de ações sociais. Sim, não é verdade? Assim como também a direita não tem só a sua pauta de conservadorismo sem ação. Como disse Tiago, a fé sem as obras é morta. Perfeito. Não é verdade? Então, assim, a igreja precisa se posicionar reconhecendo o seu direito, o seu papel, a sua identidade. A igreja não é uma ONG, ok? A igreja não é uma ONG, a igreja é uma instituição divina, ao mesmo tempo ela é terrena, ela tem a sua identidade, como dizia Agostinho, como organismo, e ela também tem a sua identidade como placa denominacional. Sim. E a gente tem as nossas regras. Todo clubinho, para todo mundo falar assim, o pastor Paulo tentou falar de vida, não vou falar na linguagem do povo. Todo clubinho, toda instituição, todo clã tem a sua regra. Isso desde as épocas tribais, não é verdade? Perfeito. Tinham as suas leis. Então, um povo sem lei é um povo que vive uma desordem total, o caos. Total, né? o caos. E a gente entende que o nosso Deus é um Deus ordeiro. Não é um Deus de bagunça, não é um Deus de confusão. E por isso a gente entende essa necessidade. E hoje esse nosso primeiro bate-papo com o Dr. Wagner, a quem eu quero agradecer. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que assistiram a gente aí. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço também para sua casa, para sua esposa, seus filhos, a irmã Ana Paula, para o Pedrinho, para a Maria Fernanda, para sua sogra, a irmã Beth. Irmã Beth é a irmã que está dirigindo a oração lá todo sábado pela manhã, a partir das 7h30 da manhã, na Assembleia de Deus Central do Boaçu, Rua Rocha Peixoto, número 1012, no Boaçu. Não perde, tá, irmãos? A gente entende que nós temos a lei máxima, que é a Bíblia, e nós temos também a lei dos homens. Sim. Porque, como nós lemos aqui no começo, os magistrados não são terror para quem anda na lei, Sim, que anda correto. É terror para quem quer andar contra a lei. contra a lei. E aí a gente tem a visita aqui do nosso pastor e doutor Wagner Brito. Mais alguma consideração final? Eu queria agradecer, né, mais uma vez, fazer menção aí, você já fez, mas para ficar bem em casa, né? Fazer menção aí da minha esposa, muito obrigado pela ajuda. Só estou aqui porque ela tá lá com as crianças. Mandar um abraço para ela, para os meus filhos, para a minha igreja, para o meu pastor Antoniel Moreira Brito, pastor Marius, vice-presidente. E dizer que caso você tenha necessidade, posso passar meu contato aqui telefônico? Caso você queira saber mais, conhecer um pouco mais, né, sobre o assunto, tem uma dúvida, está com uma dificuldade nesse aspecto aí financeiro, de financiamento de veículo, né, empréstimo bancário, meu WhatsApp é DDD 21 996620099, só me chamar lá que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Eu vou colocar no Superchat o número do Dr. Wagner para você poder fazer contato e a gente poder aí abençoar outras vidas mais. De repente você está aí com a corda no pescoço, é hora de você desafogar, respirar um pouco melhor. Vamos orar? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia e te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos orientado através da sua palavra, através da instrumentalidade do teu filho na área profissional que ele exerce, a sua questão de profissionalismo. Obrigado, Senhor, pela sua casa. Seja a tua mão guardando o seu lar, fortalecendo, renovando a cada dia as suas forças e abençoando, Senhor, as suas heranças em todo o tempo. Pai bendito, obrigado por esse momento em que tivemos aqui falando sobre as coisas do teu reino. Quanto aos meus irmãos que estão do outro lado, eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que o Senhor é poderoso
para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado pelo teu cuidado, pelo zelo da tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Ajuda-nos, Senhor, trazendo luz ao nosso entendimento, paz ao nosso coração e trazendo, Senhor, ó Pai querido, refrigério dentro da nossa casa. Se alguma coisa está fora do lugar, coloca no lugar. Queremos te pedir sobre os enfermos a cura, sobre aqueles que estão aflitos, a tua paz, a paz que excede a todo entendimento, e que esse dia seja marcado pela presença do Senhor dentro dessa casa. Obrigado por esse dia, por esse momento, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, doutor Wagner, mais uma vez, e que esse seja o primeiro de muitos. Com certeza. Né? E a gente vai fazer também aqui com a equipe de louvor, com os nossos pastores presidentes, com uma banca aqui completa. A gente vai falar aqui de muita coisa que você tem dúvida na igreja. Eu vou botar a caixinha lá aberta de pergunta no Instagram, @falando de Bíblia oficial, tá bom? Vamos à bênção. Yevareha Adonai veish mereha. Yair Adonai panaveleha viruneha. Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.